noite. Em nome do grupo curatorial para a Mostra dos Estudantes da PQ 2023, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes a este seminário. Seminário que está na sua segunda edição, dando assim continuidade às nossas ações formativas. Essas ações culminam com uma mostra na Quadrienal de Praga de trabalhos e seus processos, em junho do próximo ano. A Quadrienal de Praga é o encontro que reúne estudantes, professores e profissionais da cenografia e áreas afins. Então, ações formativas são de fundamental importância, tanto na cenografia, como expressão cênica, quanto na técnica do teatro. Se pensarmos que todos estamos em cena com nossos trabalhos no momento da apresentação. A mesa de hoje, do dia 21 de junho, foi pensada nesse contexto e tratará do tema Ensino da Cenografia e Áreas Correlatas. Para isso, chamamos profissionais que representam, pelo seu trabalho, não só acadêmico, mas prático, na atuação do ensino-aprendizado voltado à cenografia, ao espaço arquitetônico do teatro, à cenotecnia, ao figurino, entre tantas. Com a certeza que eles irão contribuir muito, anuncio aqui a presença de Fátima Lima, Fausto Viana e Viviane Ramos. Sejam bem-vindos. E antes de dar início às falas, eu peço licença para 2 informes. Tá? O primeiro vai para os interessados em se inscrever para a Mostra dos Estudantes e dizer que a nossa chamada de trabalho se encontra no site da PQ e as informações detalhadas você encontra em nossas plataformas digitais, cujos links de acesso já estão aparecendo aí na nossa telinha. Esses links vão aparecer durante os 3 dias do seminário, que se estende até quinta-feira. O segundo é que temos um blog no Vinho em Folha, com notícias, imagens, texto e demais informes da curadoria. Todos conduzidos pelo nosso personagem, o Santa, um mestre de cerimônia virtual, inspirado em Tomás Santa Rosa, o grande cenógrafo modernista brasileiro, homenageado por nós aqui da curadoria. Bom, dito isso, vamos às falas. E eu chamo em primeiro lugar a Viviane Ramos e eu vou ler a mini biografia dela como a introdução à fala de Viviane. Bom, Viviane Ramos, bem-vinda. Então vamos à mini biografia. Viviane Ramos foi artista docente da SP, Escola de Teatro, da linha de estudos técnicas de palco por 10 anos. No teatro, iniciou trabalhos no Espaço Cenográfico de São Paulo como aprendiz do cenógrafo J.C. Serrone. Na FCR Produções Artísticas, fez assistência de cenografia, figurino e adereços para o cenógrafo Luiz Rossi. Como aderecista, desenvolve trabalhos nas áreas do teatro e do audiovisual. Como pesquisador, está desenvolvendo um livro, olha que interessante, um livro sobre marcenaria cênica, com o cenotécnico Jorge Ferreira. Ainda como pesquisador, em 2005, colaborou com o roteiro da série de TV Projeto Fora de Cena Teatros do Brasil. Foi coordenadora e assistente de pesquisa em 2000 para a publicação de Teatros, uma memória do espaço cênico no Brasil, de J.C. Serrone. Viviane vai falar sobre o ensino na área técnica de palco que ajudou a estruturar na SP, Escola de Teatro. Bem, devidamente apresentada, passo a palavra para a Viviane Ramos. Vivi, somos todos ouvidos. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Marés. Bom, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todas, todos e todos aqui.
dizer que é uma honra para mim participar dessa mesa. A minha fala é sobre o ensino numa área correlata à cenografia. Eu vou falar sobre o curso de técnicas de palco. Na SP Escola de Teatro, as linhas de estudo cenografia e figurino e técnicas de palco são complementares. Muitas aulas e exercícios eles são organizados para que os estudantes trabalhem conjuntamente. E essa relação entre as duas linhas de estudo é fundamental para que eles possam aprofundar os seus estudos. Eu vou compartilhar aqui, junto comigo, um slide que eu preparei. Então, deixa eu só me organizar aqui. Eu vou falar assim, o que é esse curso, né, de técnica de palco? O curso de técnicas de palco é um curso técnico, regular, um único nesse formato no Brasil e que forma profissionais para atuarem nos bastidores de espetáculos teatrais. Esse curso ele foi pensado pelo cenógrafo J.C. Serrone, que é o coordenador dos cursos de TP e cenografia e figurino, que viu uma oportunidade de realizar esse projeto que era antigo, quando ele foi convidado para fazer parte da equipe que pensou, né, e realizou a SP Escola de Teatro. A escolha do nome Técnicas de Palco está ligada a uma realidade brasileira e à história desse profissional. Uma história que, não muito distante, os técnicos construíam a cenografia dentro do palco, posteriormente eles operavam o espetáculo com os aparatos cênicos que eles construíram, e depois eles realizavam a desmontagem. Isso lhes garantia um conhecimento muito abrangente na área dos bastidores do espetáculo. Ainda hoje, é necessário que os técnicos de teatro tenham um conhecimento de diversas funções dos bastidores de palco. E, em muitos casos, esse conhecimento vai até para a manutenção predial. Então, pensamos em preparar os técnicos para atuar dentro dessa nossa realidade. E esse foi o ponto de partida também para a organização do curso, com 2 focos principais: execução de projetos cenográficos e operação de espetáculos. Em cada um desses focos existem muitas funções, entre as quais os estudantes, ao saírem da escola, podem escolher para seguir profissionalmente. E um dos objetivos do curso, que na SP é chamado de linha de estudo, é formar profissionais capacitados para atuar no mercado de trabalho e, com essa formação, resgatar conhecimentos sobre métodos construtivos e mecanismos cênicos que estavam se perdendo, pois, com as dificuldades de trabalhar no teatro, os detentores desses saberes, que sempre foram passados de mestre para aprendiz, estavam migrando para outras áreas, como publicidade, TV, cinema, e outros até faleceram e, dessa forma, levaram consigo esses conhecimentos práticos da área, os preciosos macetes, né, no trabalho, tão importantes e ligados à nossa realidade no fazer teatral. Eu atuo no curso como artista docente desde o início, então eu pude ajudar na sua organização e acompanhar todo o desenvolvimento desse ensino que eu vou apresentar. Mas antes de apresentar isso, eu gostaria de falar sobre o sistema pedagógico da SP Escola de Teatro, que foi fundamental para manter um curso que demanda uma grande estrutura. O ensino na SP Escola de Teatro, ele parte de uma prática do fazer teatro para buscar os conteúdos teóricos e o aprimoramento técnico. O estudante na SP Escola de Teatro, ele frequenta 4 módulos independentes, e em uma das linhas de estudo
do curso técnico, cada uma com uma duração de um semestre e identificado com a cor verde, amarelo, azul e vermelho. O módulo corresponde a uma unidade de conteúdos e práticas daquele semestre. Para cada módulo é pensado um projeto com o qual cada uma das linhas de estudos relaciona seus conteúdos específicos. E os estudantes desenvolvem também as cenas dos experimentos. Deixa eu me organizar aqui. E para o desenvolvimento dos experimentos cênicos, os estudantes de todas as linhas de estudos estão divididos e trabalham para o desenvolvimento de uma cena. E o diferencial da SP Escola de Teatro é essa possibilidade de cada linha de estudo experimentar a sua prática na relação com as outras áreas que compõem o fazer teatral. Então, para eles fazerem essa prática, os estudantes têm acesso a salas preparadas ou adaptadas para receber espetáculo e trabalham com equipamentos profissionais. Todos os estudantes participam desde o início do processo criativo dos experimentos, pesquisas, discussões teóricas, workshops propostos por todas as linhas de estudo, coisa que não é comum no mercado de trabalho, mas faz toda a diferença na formação dos estudantes de técnica de palco, como também. Outro objetivo pensado na criação do curso foi a formação de um técnico de teatro que desenvolvesse suas funções com consciência sobre o ofício dentro da área teatral e pudesse dialogar em pé de igualdade com qualquer outro artista que compõe essa equipe que realiza um espetáculo. Isso que o sistema pedagógico propõe é muito valioso, porque indica outras formas na relação entre as funções de construção de espetáculo e, para os técnicos, modifica uma visão geral de que são somente executores. O funcionamento do curso. Então, foi dentro desse ambiente que o curso de técnicas de palco se desenvolveu e hoje tem seus componentes bem estruturados. A gente tem consciência de que esses componentes específicos do curso são somente uma apresentação dessas funções e é possível ensinar somente o básico delas. Esse aprendizado ele se completa com estágios na área e esperamos que, a partir de que o estudante se forme, trabalhando, ele aprofunde os seus conhecimentos e sua prática em alguma das funções que ele escolher, né, na sua trajetória profissional. E a estrutura da escola oferece uma possibilidade para o estudo prático em cada um dos componentes apresentados. Uma sala de aula, né, com conteúdo para eles estudarem conteúdos teóricos, eles têm uma estrutura de ateliê geral, eles têm sala de contra-regragem, ateliês de costura, sala de tecidos cenográficos, marcenaria, barracão para guardar estruturas grandes cenográficas. A aula de serralheria é feita em ateliês parceiros, né? Um deles é a Casa Malagueta, e a maioria desses espaços também são compartilhados com a linha de estudo de cenografia e figurino e tem a sua organização mantida pelos estudantes. Como os estudantes têm acesso a todo tipo de ferramenta e equipamentos profissionais, do curso de TP, os conhecimentos sobre segurança e saúde no trabalho são sempre relacionados aos componentes específicos, que nós chamamos de cuidado ativo. Isso também é trabalhado sob forma de documentação, revisitada a cada semestre no curso, e esses documentos visam orientar os estudantes sobre procedimentos corretos para os trabalhos, como o uso de EPC, EPI, além de informar sobre os riscos
que eles podem estar expostos nos processos dentro dos ateliês. Então, de forma geral, ele se organiza assim, mas além dos componentes específicos na linha de estudo, a escola sempre proporciona as práticas compartilhadas entre as outras linhas. E são aulas que eles podem compreender os processos de trabalhos e vocabulários de outras áreas, e isso é fundamental para a relação ética no trabalho de núcleo, de experimento. E aqui eu apresento para vocês um pouco os componentes específicos do nosso curso, né, que é dividido na operação, e daí eles têm as práticas compartilhadas. E concluindo a minha fala, acredito que o ensino integrado proporcionado pela SP é fundamental para a formação artística, principalmente na área de técnicas de palco. Esperamos que os profissionais formados no curso de técnicas de palco tenham uma postura propositiva no seu trabalho, tendo melhor comunicação em relação com toda a equipe teatral e uma melhor autoestima, porque eles compreendem a importância do seu ofício. Com essa consciência, acreditamos que eles realmente possam ter acesso à produção artística e cultural, na qual ajudam a construir, e esse caminho tende a melhorar as condições de trabalho na nossa área. Acho que é isso, gente. Não acredito que meus 10 minutos se foram. Obrigada. Obrigado. E a gente começa a pensar como é importante esse trabalho, como a valorização do técnico, né, do pessoal da graxa, né, porque a graxa salva, né, como a cenotécnica ou a técnica, ela pressupõe um aprendizado não só técnico específico, mas de sentimento, de estar participando de uma coisa maior, que é essa coisa da relação, né? Da relação do espetáculo, da cena do teatro diante de uma plateia. Ter essa consciência é fundamental para o técnico. Eu também concordo com isso que você falou. Bom, vamos lá, vamos dar prosseguimento, vamos à fala do Fausto Viana. Eu quero convidá-lo e vou ler aqui a mini biografia dele para depois passar a palavra, tá bom? Fausto, bem-vindo. Bom, obrigado, Fausto... Fernando. Obrigado. Vamos ler aqui. Fausto é professor livre-docente da USP e doutor em artes pela mesma universidade. É doutor em museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia e mestre em moda pela EACH USP. É ainda pós-doutorado em conservação de têxteis no Museu Nacional do Traje em Lisboa e na UFRJ. É autor, entre outros, dos livros Para documentar a história da moda, de James Lover, As blogueiras fashion, também O traje de cena como documento, dos cadernos de Sofia Jubim, desenhos de história da moda e de indumentária, e O figurino teatral e as renovações do século XX. Ele já participou de mais de 60 espetáculos de teatro, entre os últimos como figurinista, e podemos citar aqui Era uma Era, da companhia Mugunzá, Os Sapatos que Deixei pelo Caminho, do Teatro do Caos, Almas Abaixo de Zero, da companhia Teatro da Cidade de São José dos Campos. Pois bem, dito isso, eu passo a palavra ao nosso convidado. Boa noite e seja bem-vindo, Fausto Viana. Obrigado, Fernando, muito obrigado. Eu quero começar agradecendo muito essa oportunidade da gente estar junto, né? Eu, você, a Fátima, a Viviane, todo mundo que está lá no chat e que a gente pode conversar, trocar um pouco algumas impressões. Impressões, né, gente? Não tenho nenhuma certeza. Eu queria aproveitar a noite de hoje para a gente fazer mesmo uma troca de ideias, uma troca de pensamentos nesse momento muito delicado que o mundo está vivendo, né, de forma geral,
Eu achei engraçado o Fernando ler o título dos livros, né? Mas acho importante também destacar o seguinte, que todos esses livros estão disponíveis para download no portal de livros abertos da Universidade de São Paulo. Então, joga no Google, gente, portal de livros abertos da USP, lá vai no mecanismo de busca, joga Fausto Viana, tem 19 publicações disponíveis sobre cenografia, que a gente trata de cenografia, figurino, maquiagem, enfim, muitos temas que se encaixariam na outra parte do Correlatos de hoje, né? Hoje de manhã, quando eu me preparava para a nossa conversa, né, eu recebi uma mensagem da professora Maria Velarde. Ela compartilhava uma mensagem da Maria Homem, a psicanalista, que publicou na conta do Instagram, né, do Palco Fronteiras, a seguinte frase, que eu acho importante para a gente pensar nesse momento, né? Ela disse o seguinte: este é um adoecimento do contemporâneo. Não estamos conseguindo pensar. Estamos com uma patologia da capacidade de pensar, que é um dos nossos maiores prazeres. Certamente é um dos meus maiores prazeres, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é pensar, refletir, e a partir disso, partir para a ação, né? Então, é bem verdade que tem gente que não gosta de pensar nunca, né? Mas tudo bem, a gente respeita essa limitação das pessoas. A Maria Homem estava falando do uso da tecnologia e o que isso tem causado para a gente hoje no nosso dia a dia, todos os excessos que a gente comete por essa tecnologia que está aparentemente disponível para todo mundo de forma muito democrática. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu fiquei pensando no tema do nosso encontro, né, que é ensino de cenografia, e mais do que já passou, eu fico pensando no que a gente precisa mudar, né? Então, o meu primeiro curso como professor na USP, no departamento de artes cênicas, foi em 2001, e o meu contrato mesmo, quando eu prestei um concurso público, aquela coisa mais formal, foi em 2003, então essa é uma grande oportunidade para a gente comemorar 20 anos que eu trabalho na Universidade de São Paulo, com cursos de cenografia em graduação, mestrado e doutorado. E também pós-doutorado, mas é bastante raro, né, gente? Então, assim, uma universidade pública, quem já trabalhou e quem frequentou e conhece uma universidade pública, quando você fala cenografia, você tem que estar preparado para dar aulas de cenografia e tudo aquilo que faz parte de um currículo, né? Então, indumentária, história da cenografia da indumentária, direção de arte, enfim, indumentária, figurino, cenotécnica, modelagem, pintura, tudo isso. Por quê? Porque a gente não tem sempre profissionais à disposição para isso, né, gente? Cada vez mais, com esse desgoverno que a gente vem seguindo, né, aliás, fora inominável, né, a gente fica cada vez mais sufocado, cada vez mais restrita a nossa área de atuação e o nosso desdobramento, a exigência do profissional que trabalha na instituição fica cada vez mais difícil, mais puxado e mais forte. Tá? Então, hoje, para não demorar muito e não perturbar muito vocês e a gente poder depois trocar impressões, eu fiz uma lista com várias coisas, assim, sobre ensino de cenografia. E a primeira delas é uma coisa divertida, que é o seguinte: calça e camisa social jovens, calça e camisa social afastam jovens das artes cênicas, né? Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, eu vinha de uma empresa particular, onde eu era obrigado a trabalhar de calça e camisa, né? E aí, quando eu cheguei na USP, eu percebi que eu não tinha acesso àqueles alunos, né? Assim, eu, além de ser muito jovem naquela ocasião, como hoje, naturalmente, né, eu percebi que a hora que eu mudei a forma de me vestir e passei a usar camiseta e calça jeans, a minha aproximação com o aluno de artes cênicas foi mais efetiva, né? E eu mesmo não acreditei, no primeiro dia que eu fui dar uma aula de bermuda na Universidade de São Paulo, eu achei que eu não ia conseguir falar, né, porque eu tinha ali uma certa reserva de rigor, e eu acho que
este foi um dos canais, a vestimenta foi um dos canais que me levou a ficar muito próximo dos alunos, né, de graduação, principalmente, neste caso, tá? É muito engraçado porque na USP tem uma coisa meio recorrente, assim, os alunos mudam sempre, o tempo todo, mas parece que é possível traçar um perfil dos alunos de acordo com cada turma, sabe? Então, eu sempre enxergo, eu brinco dizendo que eu enxergo um Faustinho naquela turma, né? Porque as nossas turmas não são turmas de cenografia, são turmas de teatro. E agora nós não temos mais habilitações, né? Agora nós temos uma habilitação em teatro. Não temos mais cenografia, não temos mais direção, nada disso. Nosso objetivo foi deixar isso para um complemento depois, no mestrado e no doutorado. E isso tem funcionado muito bem, né? Então, eu vejo sempre um Faustinho que estava sentado naqueles mesmos bancos da universidade em 1989, né? A segunda observação, que é muito importante, é assim, cenografia não é mesmo para todo mundo, né? Eu não quero soar elitista com isso, não é isso, muito pelo contrário. Eu acho que todas as carreiras têm as suas especificidades e acho que a cenografia também, né? Então, eu acho que da Universidade de São Paulo, poucas pessoas vão prosseguir nessa carreira, né? Por quê? Porque ela tem especificidades gigantescas e o nosso país, apesar de ser esse país com essas dimensões continentais que a gente tem políticas culturais vergonhosas, né, que não permitem que a gente tenha teatro de comunidade de uma forma mais efetiva em todas as cidades, que a gente tenha festivais mais elaborados em mais partes do país, quer dizer, todo esse movimento exigiria a contratação de profissionais, né? Então, é uma questão de política governamental também, né? E não estou com isso me eximindo também. Eu acho que nós todos temos que brigar por isso cada vez mais. Aqui nos últimos anos foi uma combinação desastrosa, né? Dessa presidência, mais pandemia, mais problemas e, enfim, estamos onde sabemos que estamos, né? Então, na Universidade de São Paulo, o Márcio Tadeu, uma vez, eu, no começo de carreira, muito jovem, ansioso, né, para fazer o que de melhor eu pudesse ali, como a gente está sempre procurando, eu falei, pô, Márcio, mas parece que as pessoas não se interessam, né? Parece que eu trago tanta coisa. E ele falou assim para mim, ele ainda era professor na Unicamp, na ocasião, ele falou assim, Fausto, são poucos mesmo, né? São poucos. Aqueles que se interessam mais, eu pego pela mão, e estes eu levo junto, né? Então, faço um agradecimento público para o Márcio Tadeu, porque isso foi uma lição valiosíssima para a minha vida, né? E é assim, na universidade, hoje, quem está cumprindo este papel que eu pego pela mão e levo adiante são os alunos de pós-graduação, principalmente, né? Uma outra coisa que eu sempre discuto é um curso com currículo combinado com os alunos não tem preço, né? Eu acho que quando a gente chega e abre o jogo e fala, olha, gente, eu tenho estas possibilidades aqui, pensei nisto para o perfil dessa turma, o que é que vocês gostariam de discutir e o que é que vocês gostariam de retirar dessa lista, né? Isso é sempre muito bom, né? Eu acho que tem um lado muito positivo, que é esse engajamento muito grande deles, e um lado muito negativo, que é eles ficam sem saber, às vezes, de coisas que poderiam ser muito importantes para eles naquela medida, mas isso vai voltar no processo formativo, na hora que eles sentirem falta disso, esse material pode chegar para eles, né? Um bom exemplo é o do teatro grego. Pode ser que eles não tenham teatro grego, né, e entender como o teatro grego é tão importante na história da cenografia, né? E o Ciro Deonero, se vivo fosse, estaria certamente mandando mensagem pelo chat, ou talvez falando aqui no meu lugar, né? Que sem teatro grego não haveria teatro no mundo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que os ritos afro-brasileiros, né, os ritos ameríndios, né, são muito mais importantes para nós no Brasil de hoje, em larga escala, é uma possibilidade de exploração, de investigação muito grande, e que os nossos alunos, particularmente, têm um interesse muito grande nessa performatividade ameríndia e africana,
né, da diáspora. E aí, por outro lado, um curso de História da Cenografia e da Indumentária, ou qualquer disciplina, né, com um programa pré-estabelecido, tem que ser uma disciplina optativa, porque aí o aluno já entra sabendo o que ele vai encarar ali, né? Então, acho que esse é um jogo muito limpo que a gente tem que fazer com o aluno, que funciona muito bem. Uma coisa importantíssima que eu penso, sempre digo, não adianta forçar os alunos a fazerem disciplinas que eles não querem mais, né? Não adianta, está tudo muito caótico, né? A gente não pode mais ter uma grade que não seja flexível, acho que o aluno tem que poder optar, né? Eu percebo, não sei como é que vocês estão sentindo isso, mas eu vejo que muitas pessoas ao meu redor ainda estão sob forte impacto da pandemia, sabe? Parece que as pessoas não voltaram aos seus corpos, não voltaram às suas vidas como elas eram, e acho que há também uma grande frustração, que todo mundo tinha aquela ilusão de que a pandemia ia melhorar o ser humano, que nós iríamos ser mais colaborativos, mais amigos, mais... Gente, tem a impressão que isso piorou muito, né? Então, eu acho que é hora da gente parar um pouco, refletir, colocar um pouco de amor nessa história, né? Nessa relação com os alunos, com os colegas e tal, e entender o que a gente pode fazer neste momento, né? Porque também tem isso, que futuro é esse que nós estamos falando, né? De o que a gente tem que ensinar agora que não seja fundamental para o aluno agora, e sim pensando num futuro, porque talvez esse futuro sequer exista. Uma outra coisa importante, eu acho que não termina nunca a formação em cenografia, né? Viviane estava falando disso, isso é muito bacana. Então, é assim, você aprende a fazer desenho da figura humana, aí você descobre que você não sabe pintura. Aí você aprende a costurar, mas você entende que você não sabe bordar. Aí você sabe base de marcenaria, mas não sabe fazer nada com metais. Então, é isso, a gente tem que ter esse olhar, a cenografia cobra isso, e as profissões contemporâneas também têm muito essa tendência, essa atualização da gente, né? Então, eu digo sempre para os alunos, calma, né? Tem tanta vida ainda pela frente, vamos com calma, vamos descobrir aos poucos aquilo que a gente precisa. A cenografia que a gente vai ensinar é aquela que o aluno quer aprender, não adianta, né? Não adianta querer forçar. Eu acho que hoje nós temos muitos alunos, por exemplo, que gostam de ritos do candomblé, nós temos muitos que gostam dos clássicos, ainda que há algum tempo não apareça um louco pelos clássicos, né? Tem muita gente que gosta de musical americano, que tem esse sonho, né? E por que, então, impedir? Vamos dar o que a pessoa puder apresentar. E acho que tem uma outra coisa aqui, antes de terminar, que é o seguinte, a gente não pode, nem como aluno, nem como professor, idealizar demais um curso ou uma disciplina, né? Eu acho que aquela máxima do cada um dá o seu melhor naquele momento é o que a gente precisa para que as coisas se desenvolvam de uma maneira amena e que o aprendizado para os dois lados seja bastante fluido, né? E eu vou terminar dizendo que, na Universidade de São Paulo, a maior lição que eu tive até hoje foi dizer o seguinte, eu não sei, eu vou procurar e trago para a gente discutir, né? Acho que essa foi a mais importante. E a outra foi fazer com que o aluno entenda que o erro é parte do aprendizado, e que o erro é um senhor professor, e que o processo e o erro no processo talvez seja mais importante do que a finalização de qualquer processo. Tá? Então, basicamente é isso, gente. Eu queria só compartilhar essas ideias, e aí fico aberto para a gente conversar e trocar impressões, tá bem? Obrigado. Certo, Fausto, obrigado pela tua fala. Concordo com você, nós temos mesmo uma urgência. Essa urgência é quase que histórica mesmo, para a gente poder crescer e ter um mercado que seja mais bem formado em todas as regiões, né? Claro. A gente extrapolar e tal, e também, por outro lado, a questão do processo é importante, aprender com o próprio erro, aprender com as gambiarras que a gente vai fazendo,
e que essas gambiarras possam resultar em coisas reaproveitáveis e técnicas e que sejam incorporadas ao repertório, né? Que não fique só no reino da gambiarra. Né? Perfeito, é isso mesmo. Gambiarra é isso aí. Então, para a gente dar continuidade aqui, vamos chamar a Fátima Lima, a minha amiga Fátima. E você está aí, Fátima? Estou aqui, Fernando. Estou aqui. Bem-vinda, Fátima. Então, deixa eu me coloco aqui que eu não fico do lado de fora. Pronto, centralizei. Então, a gente está aqui nesse frio, mas eu vou ler a mini bio dela, e que vai esquentar um pouco, e passamos logo em seguida à sua fala. Então, Fátima Lima, ela é atriz, figurinista, cenógrafa e carnavalesca. Graduada em Artes Plásticas pela FAAP, especialista em teatro pelo SEARTE UDESC, é mestre em Cultura e Educação pela FAED UDESC e doutora em História pela UFSC, aqui de Florianópolis. Ela é professora das disciplinas de Espaço Teatral e História do Teatro, do Departamento de Artes Cênicas e Imagens Políticas na Cena, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UDESC. Investiga espaço cênico, imagem e alegoria no teatro e no carnaval, com referencial teórico na teoria crítica de Walter Benjamin. Ela é pesquisadora do grupo Imagens Políticas e da REAL, Rede de Estudos de Artes Cênicas Latino-Americanas. Dito isso, convoco aqui a querida professora e mestra Fátima Lima para falar sobre a sua experiência e vivência, esses dois termos tão caros benjaminianos, na área do ensino-aprendizado da cenografia e áreas correlatas. Seja bem-vinda, Fátima Lima. Muito obrigada, Fernando. Queria cumprimentar, então, Viviane, Fausto, Marcelo, Fernando. Né? Fernando, meu ex-orientando, escreveu uma dissertação muito bonita que se chama Através das Paredes, a cenografia como escrita alegórica, né? Da qual eu tenho muito orgulho, porque é um dos poucos dos meus orientandos que trabalhou com o conceito de alegoria do Walter Benjamin, que não é fácil, né? Mas muita saudade, a gente está pertinho aqui, estamos os dois em Florianópolis, mas, por incrível que pareça, a ilha é grande e a gente não se encontrou ainda. Então, eu queria dar boa noite para todo mundo que está assistindo, todas, todos e todes. Vou falar aqui um pouquinho sobre como funciona, né, um pouco da minha experiência, né, como professora num primeiro momento, até uns 15 anos atrás, de duas disciplinas que se chamavam cenografia e hoje, cenografia teatral, e de 15 anos para cá se chamam espaço teatral 1 e 2, né, que são as disciplinas que a gente destina aqui ao estudo da cenografia e daquilo que a gente chama de linguagens da cena, alguns vão chamar técnicas, enfim, né? Mas é aquilo que o curso, é um curso de licenciatura em teatro, mas que isso não confunda, porque ele era um curso antes de bacharelado e licenciatura, e aí, em algum momento, a Secretaria da Educação do Estado mandou tirar um dos dois, a gente acabou ficando só licenciatura, mas a estrutura do curso pouco mudou. Então, é um curso que tem bastante história, é um curso que tem bastante disciplinas práticas, muitas, né? E também as disciplinas pedagógicas aí, que acabam habilitando, e essa foi o nosso critério de seleção, os estudantes também para serem professores, né? Mas, enfim, eu estou aqui há 30 anos, ano que vem faz 30 anos que eu sou professora titular dos espaços teatrais, né? É um curso que está mudando, e isso eu queria falar em primeiro lugar, por quê? Porque disciplinas
Ficou escuro aqui para mim. Tá tranquilo? Vou perguntar aqui no chat privado. Duas disciplinas chamadas espaços teatrais, a gente já tem uma reforma. A gente terá, na verdade, 4 disciplinas e finalmente teremos disciplina de espaço teatral e cenografia, outra de iluminação, outra de figurino e outra de maquiagem, né? Isso deve entrar para o vestibular. Voltamos aqui, eu acho que deu algum problema lá com a conexão da Fátima. Olha só, Fernando, eu estou vendo uma série de mensagens aqui. Você está me vendo agora? Sim, agora sim, Fátima. Está me ouvindo? Sim, estou. Eu parei aonde? Você estava falando das disciplinas. Tá, então vamos continuar daí, tá? Então, eu vou tentar muito rapidamente colocar aqui o que mudou, né? E como que um pouco se desenvolveu esse ensino da cenografia e das áreas afins nesses 30 anos que eu faço ano que vem aqui, né? Então, basicamente, essas disciplinas, elas têm as mesmas estruturas, ou não a mesma, mas similar, e que a gente distribui aqui assim. Espaço 1, espaço teatral 1, a gente trabalha com história, basicamente, história da cenografia, história do espaço, mas também figurino, maquiagem e iluminação. A gente tem aqui o Ivo Godóis, que todo mundo conhece, né, que montou um grande espaço laboratorial de luz, ele nos ajuda aqui nisso. A gente trabalha com a história, e na história a gente já tem uma prática de construção de maquetes, isso na primeira disciplina. Depois a gente trabalha também nas 2 disciplinas, espaço 1 e 2, que no total dá 1 ano, né, de curso. A gente trabalha projetos cenográficos que também temos que expandir para figurino, maquiagem, enfim, né, e iluminação. Esses projetos acompanham outras disciplinas do curso, que são as direções teatrais, direção teatral 1 e 2, em que os estudantes desenvolvem a sua própria direção, tendo como atores, atrizes, outras estudantes e até artistas de fora da universidade, né? Dependendo do projeto. Mais ou menos por ano são 20 direções, 20 montagens, e a disciplina acompanha os projetos dessas áreas, né? Técnicas, cenografia, luz, enfim, as que eu já falei. E também a gente tem uma parte do ensino que é dedicada à teoria, né? Eu, como sou da teoria crítica, então a gente traz bastante questionamentos sobre como que você entende o espaço, como que você entende o espaço-tempo das artes da cena, enfim, a gente vai um pouquinho por aí, né? Em espaço 2, o que muda é que a gente vai olhar mais para o espaço atual, o espaço contemporâneo, né? Onde entra, por exemplo, isso que o Fausto comentou, né? Esses novos, não novos, eu diria, mas esses interesses de estudantes que já chegam, né? Isso a gente sentiu muito nos últimos 30 anos, quando eu entrei tem que fazer uma cenografia para palco. Hoje a gente faz cenografia para tudo que é lugar, né? Quase nunca para palco, então iluminação e por aí vai, né? A gente também, espaço 2, desenvolve, convida pessoas, e muitas vezes estudantes de pós-graduação, por exemplo, eu tenho orientandas, a Luciana Soares, que trabalha com maquiagem, a Joana Kretzer, que defendeu a tese agora, que trabalha com figurino e cenografia, né? O Roberto Gorgatti, com cenografia, enfim, o próprio Ivo, para fazer, para compartilhar seus conhecimentos de iluminação, né? A gente traz para fazer pequenas oficinas dentro da disciplina, e a gente também trabalha, muitas vezes, com as montagens dos projetos que foram desenvolvidos no primeiro semestre, né? Quanto à metodologia, eu vou dizer para vocês o seguinte,
como eu estou há 30 anos aqui, parte daquilo que a gente ensina, a gente teve que inventar. Né? Nas minhas primeiras pós-graduações lá, basicamente quase não existiam trabalhos escritos, né, livros sobre cenografia no Brasil, praticamente nenhum, né? A Ana Mantovani, de 1989, fui aluna dela na FAAP, né? Ajudei na revisão do seu pequeno livrinho, praticamente tudo que a gente tem aí é depois desse, né? E da dissertação dela na época sobre a cenografia em São Paulo. Então, a gente teve que ir inventando e fazendo a nossa própria pesquisa e incentivando essa pesquisa na pós-graduação, né? No caso dos projetos, basicamente, a gente tem 4 etapas de projeto que a gente distribui assim: primeira etapa, projeto; segunda etapa, pesquisa; terceira etapa, workshop, que é uma experiência, o Fernando chamou a palavra, o conceito de experiência, que é uma experiência cenográfica, ou uma experiência cenográfica e de iluminação, ou figurino e maquiagem, depende do projeto. A gente vai ter mais ou menos categorias dessas, né, atividades dessas no workshop. E, por último, o projeto em si, né, que vai ser depois construído no segundo semestre. A gente tem aqui como infraestrutura, a gente tem a sala de cenografia, né, que é uma sala grande, com mesas, enfim, para a gente desenvolver os projetos, desenhar, fazer as maquetes. A gente tem os espaços 1 e 2, laboratórios também e salas de dança, que é onde comumente... não comumente, tem muita coisa que é feita na rua e até fora da universidade, enfim, mas muitas vezes são montadas esses projetos, são construídos, né? Um desses espaços, o espaço 1, tem um equipamento de luz muito interessante, que foi montado aqui num projeto que a gente ganhou pelo professor Stefan e pelo Ivo, né? A gente tem uma arena do lado de fora, que é muitas vezes onde a gente trabalha. A gente também tem aqui uma revista, né, muito recente, Luz na Cena, e que, apesar do nome ser Luz na Cena, a gente tem, ela tem uma abertura para a cenografia e para as outras áreas, para as outras técnicas e linguagens, né? A gente tem aqui no CEART uma coisa muito interessante, falando nessas linguagens, que o curso de teatro, a licenciatura em teatro, que será brevemente em artes cênicas, né, vai mudar o nome, ele convive com cursos de artes visuais, cursos de música, moda e design. E muitas vezes você vê a colaboração dos estudantes nessas montagens, ou nesses desenvolvimentos de projeto, nessas construções de projeto. É muita interação, e isso é uma característica bem interessante para a gente que lida com essas linguagens aqui, com o ensino dessas linguagens, né? Por fim, fechando, desde 2002 a gente tem uma pós-graduação, PPGT, né, onde o Fernando defendeu a sua dissertação. Hoje, muito recentemente, mudou o nome, PPG-GAC ou PPGAC, porque a gente, obviamente, sendo o curso com cara, eu gosto de dizer que ele tem características muito contemporâneas, né? O teatro se expandiu muito, né? Não é? Então a palavra teatro, se pensar como quando eu entrei aqui há 30 anos atrás, ela ficou pouco para a gente definir o que a gente faz aqui em termos de artes cênicas. Bom, a gente tem uma pós-graduação, que daí sai muito do que a gente acaba levando para a sala de aula, muito no sentido que o Fausto falou, né? Então, pesquisa sobre, por exemplo, carnaval, né? Eu tenho estudando alegorias carnavalescas, né? E outros estudando outras coisas, cinema, enfim, cenografia de cinema, tudo isso vai atravessando, o que nos traz muito para essa linguagem contemporânea que eu estou dizendo, né? Que eu citei. Bom, eu acho que é isso, a gente deu meus 10 minutos, a gente pode deixar qualquer outra informação
o compartilhamento aí de ideias que a gente possa fazer para o debate. Tá bom? Certo, Fátima. Obrigado. Obrigado pela fala. Obrigado. Eu que agradeço. Por deixar claro a estrutura aí da UDESC, do que se oferece, e espero que tenha sido proveitoso tanto para os estudantes que estão assistindo, quanto para o pessoal interessado nessa questão da formação. E eu queria voltar um pouco no assunto já fazendo uma pergunta, independente de seja para quem, mas a gente falou aqui desde a formação do técnico, de uma forma específica para o teatro. Nós tocamos no assunto do contemporâneo, dessa urgência. O Fausto até falou do adoecimento do contemporâneo e de como a gente aborda isso. A cenografia como uma área específica que tem as suas ligações, né, com a cenotecnia, com a arquitetura teatral lá do teatro grego. A gente não pode deixar de pensar isso, né, que o nosso teatro a gente pode chegar lá na Grécia se a gente começar a analisar o teatro italiano, fazer um caminho contrário aí. E eu queria perguntar para vocês como vocês veem essa questão das linguagens, do contemporâneo mesmo, essas linguagens, as plataformas digitais, de como isso aconteceu na pandemia, as tentativas que foram feitas até agora e como isso pode virar linguagem, essa interdisciplinaridade, né? Esses atravessamentos do teatro, que a gente sai da caixa cívica lá tradicional, que a gente está tão acostumado e que a gente ama, mas que existem agora estas outras teatralidades, né? E como que isso pode entrar numa formação, como que isso pode entrar né, na didática, na pedagogia de uma instituição, essa questão do virtual, essa questão da não presença física, como isso pode se misturar, como vocês veem isso agora? Quem fala primeiro? Eu acredito, eu vou até falar das minhas experiências, um pouquinho, assim, rapidamente, que eu acredito que isso é uma coisa, uma nova maneira que está uma nova linguagem que está nascendo, e que essa mistura é muito interessante, mas eu deixo para vocês aí complementarem. Vai lá, Fausto, se você quiser falar. Eu acho, posso começar então, Fátima e Viviane? Eu acho o seguinte, acho que tem um movimento teórico, inclusive prático hoje, e que envolve práticas decoloniais e tal, que tremeriam um pouco com essa afirmação de que se a gente voltar no tempo, a gente certamente chegaria ao teatro grego, né? Eu acho que hoje a gente tem um movimento que permite que a gente não faça isso, né? A gente conseguiria ter uma independência artística, uma independência ideológica, conseguiriam. Viram que eu conjuguei da maneira certa. Não acho que a gente consiga ainda, né? A gente talvez consiga em breve, mas acho que a gente já tem material que ofereça bastante subsídio para essa pesquisa ser um pouco mais nossa e bastante desligada do conceito de cenografia do teatro grego, em várias medidas, principalmente de espaço, rito e tudo mais. Acho que o virtual era muito bacana. Eu me lembro de conversar com o Serrone uma época e ele disse assim, pô, Fausto, mas isso que está acontecendo agora é teatro, né? Porque era virtual. E eu disse que sim, eu acho que sim, né? Só que eu acho o seguinte, a gente viveu uma temporada de horror, né, gente? A gente aprendeu tudo no susto, tudo na violência, no tem que ser já. Quem foi fazer teatro foi por quê? Porque estava passando fome, ou estava muito apertado, ou porque tinha uma necessidade artística premente, né? Eu me pergunto se agora, com a abertura dos teatros, com a melhoria da situação, se a gente vai continuar com isso. Eu acho que não. Acho que a gente vai ter, sim, muitas experiências virtuais, muito remotas, né? Melhor. Muitas coisas remotas, muita interação e tal, mas acho que não vai chegar no nível da pandemia, não. Porque eu acho que é um modelo que mal nasceu, já exauriu, sabe? Certo. Quer dizer, a gente vive num momento semipresencial, né?
A gente abriu os teatros, mas a gente ainda tem coisas sendo feitas de modo virtual. A gente tem talvez umas tentativas de misturar essas duas coisas. Eu esse híbrido, assim, tentando, não sei também, acredito muito na relação mesmo, acredito na relação frente a frente das pessoas estarem ali, né? Conversando e dialogando e dizendo, contando uma história uma para a outra. Mas me parece que essas plataformas, esses modos de fazer virtuais, eles podem vir a ter um fôlego ainda como linguagem, como ainda descobriu, acho que a gente não descobriu isso ainda, essa linguagem em toda a sua potencialidade. Não sei o que você acha, Fátima. Perguntou para mim? Eu perguntei para você, que você posso falar antes, então? Sim, pode falar. Bom, eu acho algumas coisas, sabe, Fernando? Em primeiro lugar, eu acho que não é uma coisa nova, não, tá? Quando começou a pandemia, eu acho que sim, o Fausto tem razão. O problema para mim foi o horror que nós vivemos, né? A gente foi, de repente, colocado num lugar que a gente não estava acostumado, e para mim o problema não foi a plataforma, o problema foi ficar trancado, foi não ver mais ninguém, não poder encontrar mais ninguém, né? E isso foi bem complicado. Acho que, né, em algum momento teve essa pergunta, né, é teatro, não é teatro? Para mim, é um pseudo-problema, porque tanto faz se é teatro, se não é teatro. Eu acho que o teatro tem, para mim, uma outra energia, né, que é uma energia de fazer junto, de fazer presencialmente, sim, né? E a gente perdeu um pouco isso também não foi fácil, né? Mas como concordo com o Fausto também, as pessoas tinham que comer, tinham que viver, e aí a gente viu todo mundo experimentando sem conhecer praticamente nada. Então, assim, eu vi de tudo, eu vi gente querendo acertar, o que eu acho um erro, né? Gente querendo, até hoje, agora, essa semana a gente está fazendo um seminário aqui, chama Pensamento Giratório, junto com o palco giratório do SESC, na pós-graduação, e a gente estava falando disso, né? Como a gente entrou assim no susto, tem que fazer e vamos. E aí teve muita coisa legal e teve muita coisa que não foi, né? Mas hoje mesmo eu estava ouvindo alguém falar, a gente ainda não consegue fazer como o pessoal de cinema. Eu dei aula 10 anos no cinema, tá? Se alguém do teatro quer fazer como o pessoal de cinema, talvez esteja com a ideia um pouco anacrônica, porque o pessoal de cinema já está fazendo umas coisas muito loucas, que não é mais aquilo que a gente pensa que é cinema. Essa é a primeira coisa, né? E a segunda coisa eu dizia assim, eu estava na chefia do departamento no começo da pandemia, tá? Então, assim, todo mundo pirando aqui. Eu não vou dar aula presencial, eu não vou fazer teatro, eu não vou fazer montagem, eu não vou fazer nada. E eu vendo, enfim, pressagiando o problema que nós teríamos depois, quando tudo isso acabasse, quando a gente voltasse no presencial, eu meio que forcei a barra, não, vamos para a plataforma. Por quê? Né? Porque uma das coisas que eu falei é o seguinte, até parece que eu nunca entrei no espaço 1, no espaço 2, no laboratório 1, na sala de dança 3, e não tive que mexer numa montagem de vocês, abrir um celular, entrar no WhatsApp, vi coisas projetadas, me botaram em plataformas já antes da pandemia, ou seja, é uma experiência que talvez a gente possa aproveitar, entende? Do mesmo jeito que o teatro já aproveita de muita coisa o tempo inteiro. Em algum momento do teatro não teve luz elétrica, e aí? O teatro existiu. Em algum momento do teatro não tinha, enfim, tinha que fazer na rua, porque não tinha nem outra fonte de luz que não fosse o sol. O teu TCC, Fernando, fala disso. E aí? O teatro existiu. E agora, tem outros tipos de fonte, de luz, de projeção, o teatro continua existindo, né? E a gente vai lidar com isso. Para fechar, tem uma pesquisadora argentina, amiga minha, Lorena Bezerro,
tem um artigo que ela lançou muito agora, no livro da Real, que a gente publicou, e ela fala de uma experiência do Funciones Patrióticas, que é um grupo que faz um recorrido pelas baldosas da ditadura e coloca poesia, música, enfim, é uma coisa muito interessante do teatro político de Buenos Aires, né? E ela estava falando nesse artigo, ela fala da primeira vez que teve um recorrido depois, assim, já, como é que se diz, afrouxando, relaxando o isolamento social em Buenos Aires. E ela fala de duas coisas. Uma é a energia que veio das pessoas se verem novamente, estarem juntas, que isso era uma coisa que ela sentiu muito forte, e o quanto este grupo aproveitou para botar QR Code nas baldosas, enfim, as baldosas são ladrilhos, são placas de metal que eles colocam nas calçadas, que marcam o lugar onde desapareceu alguém, um casal, alguém, um estudante, na época da ditadura, né? Que é uma coisa bem, como é que eu vou dizer, uma tragédia, que não é uma tragédia argentina, nós tivemos a nossa, mas essa prática cênica é deles muito interessante, sabe? E aí eles trazem a memória. E aí agora as baldosas, uma baldosa tinha um QR Code que aparecia, se você botasse o celular, aparecia a pessoa essa desaparecida, viva, no filminho Super 8, por exemplo, lá da década de 60, ou coisas assim, e que, ou seja, o grupo aproveitou aquilo que ele aprendeu durante esse momento forçado, compulsório, violento muitas vezes, né, que a gente viveu, muitas vezes violento, demais violento, durante essa pandemia que ainda não acabou, e no Brasil, muito especialmente, o que nós temos vivido com uma política negacionista, então, para a cultura, mas não só, foi terrível, né, tem sido terrível, eles estão aproveitando agora quando voltam ao presencial. Eu acho que isso é importante. A gente perceber que o teatro é alguma coisa que se move na história, se modifica, né? Como disse o Fausto, as pessoas trazendo elementos de religiões afro-brasileiras, né? Eu, particularmente, faço a intersecção teatro-carnaval. Acabei de ir para o Rio de Janeiro ver uma peça de carnaval que fala sobre uma peça de teatro cuja narrativa é o debate entre o Joãozinho Trita e o Laíla, enfim, uma questão alegórica, propriamente dita, e por aí vai. Eu não tenho medo, não. Eu acho que assim, eu acho que o teatro é este lugar que vai incorporando as tecnologias. Então, o ruim é a gente ter ficado preso nisso e não ter meio amarrado. Mas agora, a gente desamarrando, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Eu respondendo a pergunta, Fernando, eu concordo com o que Fausto e Fátima disseram. A gente teve que resistir, né? Foi um momento que precisamos nos afastar e vivenciamos isso, e realmente lá na escola foi muito difícil. E quando a gente pensa nos experimentos que a gente fala, olha, se alguém positivar, talvez tenha que apresentar no online sua cena, eles ficam, não, meu Deus, preferem, sabe, a morte do que fazer isso. Então é um momento que ninguém aguenta mais. Eu acho que precisa de um afastamento para lidar com essa tecnologia, mas acho que o teatro ele vem do ritual, né, de qualquer tipo de ritual, tá dentro da civilização, então ele precisa da presença, ele precisa dos elementos que a gente escolhe para que esse ritual aconteça, e a gente vai estar sempre misturando isso, incorporando coisas nessas linguagens, e eu acho que é isso, precisa só de um tempo assim, para pensar assim, se esse online, como ele vai ser incorporado, né? Não acho que vai ser deixado de lado totalmente. Algo de bom sai daqui, né? Mas preciso de um tempo assim para refletir, porque realmente ninguém aguenta. Exatamente, uma transição aí, uma decantação, né? As informações foram muito intensas e as adaptações
tiveram que ser muito rápidas, como o Fausto disse. A gente teve que se adaptar rapidamente, porque você não podia deixar de trabalhar também, né? Eu faço parte daquela turma que literalmente perdeu o trabalho de um dia para o outro e ficou no deserto, né? Quando começaram a vir as propostas virtuais e assim, foi uma adaptação mesmo de linguagem, tentando manter o que de teatral, o que de teatro existia ali, né? Esse foi o grande esforço, um dos grandes esforços, assim, manter dentro de uma linguagem audiovisual o que há de teatro ainda, né? Minha e dos colegas. E isso foi um grande exercício que eu acho que não se deve negar e se deve deixar de decantar e ele para ver como isso pode ainda ser, né, alguma coisa interessante, né, que seja interessante como apresentação, como espetáculo, como cena, enfim. Do ponto de vista acadêmico, acho que foi incrível, né, Fernando? Se a gente puder pensar assim, não do ponto de vista teatral, do ponto de vista acadêmico, do encontro com pesquisadores de outros países, do encontro que a gente conseguiu fazer pela internet e tal, isto foi um ganho inacreditável, né? Acho que a gente exatamente o que a gente está fazendo agora e como a gente conheceu pessoas dessa forma e trocou ideias, né, e se colocou também como um professor de cenografia ou como um professor de cenotécnica, né, como a gente teve que voltar nesse exercício. Eu falo por mim porque eu sou mais da prática de ir lá e fazer um cenário e fazer uma coisa, não tanto da vida do dia a dia de dar uma aula, né? Então, isso me forçou muito a voltar a estudar, a pensar sobre vários temas que eu não tinha mais pensado, o que foi muito interessante, assim, e muito produtivo, sem falar de trabalhos mesmo, que você começa a perceber umas brechas ali de luz com relação à teatralidade, assim, né? Teatralidade de um modo geral, assim. Eu queria saber se tem alguma pergunta no chat de alguém. Como uma pergunta da Ilô Cardoso aqui. Vocês estão vendo a pergunta? Como vocês, cenógrafos, professores de cenografia, percebem as mudanças da Quadrienal de Praga? Bom, estamos aqui todos envolvidos com a Quadrienal de Praga também, não podemos esquecer disso, e principalmente da mostra dos estudantes, que a gente está fazendo esse esforço sempre de ser uma ação formativa, né? Mas se vocês tiverem alguma opinião sobre isso, por favor, vocês podem se manifestar aí. Estamos aqui. Olha, Elô, eu percebo como está mudando a relação do teatro com o público, com as linguagens que ele incorpora, né? Essa questão que Fátima falou do teatro expandido. Eu acho que a Quadrienal está acompanhando isso, né? Ela está se abrindo mais às reflexões e até essa questão mesmo, né? Do que é teatro, né? Por onde a gente parte, né? Para responder essa pergunta, os pensamentos de transformação em relação a essa questão, a decolonialidade, tudo está envolvido nisso, né? Então, eu acho que, de certa maneira, quando ela se apresenta como um festival, ela incorpora muito fortemente a performance, ela tenta responder ao que está acontecendo agora, né? Eu acho que tem para todo mundo, né? Então, acho que o que Praga está fazendo é refletir um pouco em cima do que está acontecendo de mais novo pelo mundo, né? Tendências mundiais, tendências de performance, tendências de pensar uma nova forma de fazer, e essa performance, claro, não tem nada a ver diretamente com aquela performance arte dos anos 60, né? Ela é bastante diferente nesse sentido. O conceito é diferente, a forma de abordar. Então, acho que eles estão também tentando pensar nisso, né? Eu acho que para os mais conservadores resta um consolo,
né? Não significa que Praga está mudando e que vai ficar assim para sempre. Acho que não, né? Acho que está mudando porque é uma demanda mundial, né? Porque tem muita coisa diferente acontecendo pelo mundo, esses movimentos artísticos que mudam muito, os esotéricos diriam que é um começo de século, então, né, as vanguardas estão todas fervilhando e tal, mas acho que não é uma coisa que vem para ficar, e acho que Praga está buscando essa renovação, essa mudança, tá? E gosto muito, acho muito agradável, acho que os alunos têm mais aqui mesmo e participar, e a gente teve uma edição especial, né, sobre que a Rosane Muniz coordenou, sobre a Quadrenal de Praga, e lá eu disse isso, que acho que Praga é uma experiência por si só, não é só ir ver o que está acontecendo, né? É a cidade, é ver o que tem ali perto, é ver o que tem de mais clássico, ver o mais inovador, e acho que é nisso que eles estão apostando, assim, esse movimento, né? Agora, estão trocando também as pessoas, né? Então, vamos ver agora essa nova turma que está começando a ser formada e que vai estar na frente daqui a 10 anos, 15 anos, o que é que vem por aí, né? Eu tenho... Diga, Fátima. Fale. Não, eu estou fora do circuito, tá? Eu tenho andado muito pela América Latina e pelo Carnaval. Então, assim, desde o sul da Califórnia até Santiago de Chile, é o meu trajeto. Então, não posso responder essa pergunta. Eu só queria dizer isso. Eu tenho só para dizer, não sei, porque eu sim, algumas pessoas me falam, né? A gente tem investido, eu tenho investido, né? Não só eu, uma turma grande, numa pesquisa sobre, acho que tem um pouco aquilo que o Fausto fala, né? Aquilo que é uma linguagem, que são linguagens que não estão nessa linha do teatro no sentido historicista, né? A gente não está mais, já faz tempo, assim, pensando enfim, o que é o palco italiano. Eu, particularmente, tenho um amor pelo barroco, né? Fortíssimo, assim, mas só. Então, assim, a gente está muito na América Latina, a gente está muito trabalhando, vendo o que são os espaços das periferias, o que são os espaços das matas, muitas vezes, o que são os espaços que muitas vezes não foram vistos como espaços cenográficos, tá? Nós estamos fazendo essa viagem, né? Eu, particularmente, tenho um pezinho nas alegorias carnavalescas, então, ali tem uma outra coisa, por exemplo, este ano, a gente das 12, eu vou sempre ver, né? O grupo especial das 12 escolas, 8 falaram de negritude, e foi muito interessante perceber como 8 escolas diferentes falaram de modo diferente da negritude, como essa expressão muda. Nossa, é muito louco, porque parece, se você bota os títulos, assim, é tudo a mesma coisa. Quando você vai ver as alegorias, você vê um entendimento completamente diferente do artista carnavalesco, que é um cenógrafo, né? Especificamente na alegoria. É um trabalho de cenografia, iluminação, cenografia, basicamente é isso. Como essas coisas estão sendo expressas. Ali você tem muita novidade, tá? Novidade não no sentido de coisa nova, mas no sentido de, nossa, olha como as pessoas estão vendo, estão pensando diferente, estão projetando, estão criando coisas. E também você consegue, mesmo nos elementos mais concretos, você consegue perceber aonde que está, vamos dizer assim, a filosofia da coisa, tá? E isso é muito legal, a política da coisa toda. Para mim, isso é o que me interessa, sabe, Fernando? Para mí me interessa, isso é o que me interessa. Agora, eu não sei como que a Praga está fazendo isso. Isso eu não posso responder. Eu acho que você falou muito da tua relação com a América do Sul, né, dessas manifestações. Fausto também. Eu acho que essas manifestações, elas existem intercontinentais, assim. Eu acho que Praga está tentando jogar tentando deixar isso claro, deixar essa questão da performance que entra muito, entrar
com mais força o design da cena, mas esse design da cena ser expandido, porque eu penso muito, uma pergunta que sempre me acompanhou, né? Qual seria o espaço cênico, o espaço de teatro brasileiro, né? Genuinamente brasileiro, né? A gente pensa nisso tudo num terreiro de candomblé, a gente pensa numa avenida de escola de samba, num sambódromo, numa praça da apoteose, que é uma coisa tão barroca, né? Essa palavra apoteose. A gente pensa na rua, e em como nós somos antropófagos no nosso modo de expressão, né? De como a gente pega as coisas. Então, que seria esse espaço brasileiro? E eu acredito muito numa coisa que eu chamo de especificidade do lugar, que daí já independe se é dentro ou se é fora, se é num palco ou se é numa sala alternativa. Eu acho que isso toca lá na performance quando você ocupa um lugar específico para fazer algo que tem teatro ali, né? Que aquilo foi delimitado como teatro de rua, você delimita aquele espaço e aquilo vira uma cenografia mutante, né? Porque a rua ela muda o tempo todo, né? Ela é uma coisa muito mutante. Ou nem tem teatro lá, né, Fernando? Nem tem teatro lá, eventualmente tem uma performance lá. Exato. Né? Esses limites são muito difíceis da gente estabelecer, né? E são limites muito porosos hoje em dia, né? Esses acontecimentos todos, né? Esses acontecimentos teatrais, vamos dizer assim. Então eu acho que lá é isso que se espera que aconteça em Praga, por todos os braços da quadrienal, né? A questão da performance e principalmente que tem e de outras ocupações que hajam na cidade e das mostras de países e regiões, né? E eu acho que o trabalho de alunos dentro da mostra vai refletir muito isso, essa nova relação com o urbano, com o cotidiano, que a gente ainda está saindo da toca e quando você sai na rua, a tua relação corporal é diferente. Eu sinto muito isso. Quando você está andando na rua, você já não passa no meio da multidão, você dá uma desviada quando tem uma multidão, você vai para o lado, você olha diferente, porque você vem carregando isso de 2 anos de pandemia, ainda tentando namorar com a cidade novamente, né? Eu acho que una-se a tudo isso, não querendo discorrer muito, mas essa questão da teatralização do online, né? Do online, junto com tudo isso. Então a gente está num caldo em que talvez esses reflexos possam surgir lá, mas eu acho que são coisas que acontecem do Iapoque ao Chuí, de alguma forma, e eu acho que a gente tem que se voltar mesmo para o nosso pequeno paraíso aqui, no nosso pequeno universo, né? E tentar perceber como essas mudanças estão ocorrendo aqui, né? E adaptar isso que é uma coisa global, assim, que é um movimento universal, quase, vamos pensar, né? De mudança. Eu acho que é uma mudança em curso. Tenho essa sensação. Né? Posso até parecer presunçoso falando isso, mas eu acho que ela existe no dia a dia, na construção, nem que seja de um fazer gambiarra, de um fazer um ajuste, de fazer uma descoberta, uma invenção, né? Um improviso que seja. Né? Enfim, eu acho que eu peguei aqui um pouco de uma pergunta também, que a nova relação com a realidade urbana aqui que alguém escreveu. E eu acho que a gente conseguiu falar um pouco. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Por favor, fiquem à vontade. Não, eu queria fazer uma pergunta para quem fez a pergunta. Qual é a nova relação com a realidade urbana e de convivência, né? Se fosse possível. Né? Eu só queria dizer, não, porque colocar a pergunta aqui, eu achei bem interessante. Em que medida o ensino de cenografia e correlatas pode problematizar tal condição? Eu acho que a cenografia
não é uma arte, para mim ela é uma arte aplicada à arte, e ela não está fora do mundo, tá? Eu acho que ela sempre conversa, por isso que eu sou barroca. Eu acho que a arte está em diálogo com o mundo o tempo inteiro. A realidade urbana e de convivência muda também o tempo inteiro. Eu não sei, a gente está num momento triste, assim, terrível, como o Fausto bem colocou, mas ele não é o único e ele não será o último também, né? E a gente está vivendo esse mundo, é um mundo difícil de viver. A gente está num mundo difícil de viver, tá? Mas a cenografia e o ensino da cenografia vão continuar dentro desse mundo. Então, é uma questão de pensar que eu não sou nada contra o palco italiano, ao contrário, eu gosto de muitas coisas que são feitas ali, mas, obviamente, a gente não está mais no momento em que este é nem de longe o único espaço, né? E esse espaço é a rua, é o viaduto, é o banheiro público. É o banheiro público, eu já vi cenografia em barco, andando na Barra da Lagoa, cenografia em duna de areia, cenografia em cima de chafariz, ou seja, a realidade nos leva, né? É a realidade onde a gente vive, a gente vai continuar cenografando a nossa realidade. Enfim. Eu acho que essa questão do Dalmir, eu entendo mais ou menos o que está falando, é o seguinte, eu acho que a nossa dificuldade de encarar aquele cotidiano que está ali para centenas de pessoas e que o artista é forçado a sair do seu cantinho, né, do seu universo criativo, do seu ateliê e tal, e passar ali pelas agruras que essas pessoas passam também, né? Ele até complementou aqui, viu, Fátima, de retorno ao presencial, de medo, etc e tal. Quer dizer, olha, eu francamente não faria teatro nenhum de rua agora, sinto muito. Entendeu? Pode chamar do que for, mas eu não vou, né, assim, eu não tenho resistência física, eu não tenho resistência emocional, sabe assim, para encarar, e eu admiro quem tenha, né, assim, quem tem essa resistência, porque eu entendo que este trabalho, este corpo a corpo, porque é muito diferente, gente, do desfile de carnaval, né, que tem um começo, meio e fim ali, a pessoa está garantida ali, tem uma estrutura que garante a segurança física dela, né? Mas essa turma desse teatro performático de rua é um nível de risco muito alto, Deus me livre, né? Assim, neste momento, é coisa que eu não quero correr, né? Como eu disse, é uma dificuldade pessoal, né? Mas eu vejo aqui o pessoal da Mungunzá fazendo esse espetáculo na rua, fazendo espetáculo na Praça da Luz, gente, pelo amor de Deus, né? Se sem contexto pandêmico já é uma temeridade, né? Você imagina fazer um espetáculo, né, com o traje que eles usam, a movimentação corporal, sem máscara e tudo mais. Quer dizer, nossa, eu entendo que isso são experiências artísticas que precisam ser estudadas, porque elas beiram, né, o artístico ali bem num cantinho com a loucura, sabe? Assim, com a experimentação física no limite, com o perigo com a sua própria vida também no limite, sabe assim? Uma reflexão que eu estou fazendo, né? É para ser estudado. Olha, eu problematizo, assim, com os estudantes, eu acho que, assim, o teatro, ele está sempre problematizando a realidade, então seria o que realmente podemos fazer, e o espaço do teatro brasileiro é esse dentro da realidade dele, então como os núcleos, como os grupos vão fazer o seu espetáculo, o seu ofício, vão desenvolver o seu ofício na relação com a linguagem deles, com o que eles querem dizer, então o espaço está ali muito ligado, eu vejo muito num teatro do coletivo, sabe, com decisões do que queremos dizer, como que a gente vai fazer essa montagem. Então, acho que a problematização é sempre olhar para a realidade, né? Do que a partir das suas vontades, os desejos, das perguntas que você coloca para o mundo, como você vai resolver isso para fazer isso cenicamente. E o medo, as questões sempre ela
está lá dentro da sala de aula, ela está em todos os processos que a gente está realizando, mas eu acho que sempre vai ser assim no teatro, né? Mas eu posso fazer uma consideração, Fernando? Diga. Eu estava pensando aqui uma coisa que é engraçada, né? Assim, eu acho que, mais uma vez, tem de tudo para todo mundo, né? Se a sua maneira, se a sua expressão artística se realiza melhor, como a Fátima fala do carnaval, cara, ela acende, você percebe? Ela fica iluminada, ela fica... Então, ela encontrou neste caminho de expressão o lugar onde ela se realiza, né? Então, eu acho que cada um tem que encontrar o seu, né? Se o seu é ir para a rua e ficar encarando o público, vai nessa, vai ter o seu público para isso. Se você gosta de palco à italiana e gosta de coisas que não tem risco nenhum para o espectador, ficar sentado ali confortável, eu ia falar pipoca, mas pipoca é no cinema normalmente, né? Mas, sei lá, tem uma bomboniere que você vai comer com segurança, e não importa que te chamem de pequeno burguês, percebe? Assim, acho que cada um encontra o seu lugar, tanto como artista proponente, né? E vai encontrar um público disposto a ouvir alguma coisa que possa mudar. Acho que vou parafrasear a Ariane Minuschini, dizendo que o importante é emocionar, né, gente? O importante é proporcionar mudança de vida, que é independente de onde você está, né? E acho que a gente vai falar com setores diferentes de acordo com aquilo que a gente tem vontade. Acho que isso é muito importante. Eu nunca me forcei a fazer uma coisa porque alguém me disse que eu tinha que fazer. Você tem que fazer teatro no meio dos mendigos. Inferno, não. Por quê? Por quê? Não me diz nada, não me provoca nada, né? Eu não sou, por exemplo, o tipo de pessoa que tem processo criativo a partir de medo. Eu não tenho. Eu conheço artistas maravilhosos que criam a partir do medo, das situações extremas, entendeu? E respeito isso, como espero também que as pessoas respeitem o meu processo, né? Acho que é isso, que o artista tem que entender isso também, assim, você vai encontrar as pessoas com quem você vai dialogar, né? Ainda mais em cidades gigantes como as nossas, né? E certamente alguém vai te ouvir, né? Eu acho que isso, para o pessoal aí que está recém-formado, está estudando, eu acho que isso é um grande toque, a questão dessa procura, essa procura da relação, né? A procura da afetação, você sempre está procurando afetar e dialogar e conversar, né? Então a questão da sensibilidade passa muito por aí, e a sensibilidade ela permeia o aprendizado, por mais técnico que ele seja, na área do teatro, né? Na área da cenografia, quando você faz um objeto para a cena, aquele objeto você pensa nele que tenha um potencial de afetação, que ele não esteja ali de graça ou só para decorar, né? Essa cenografia, ela já é do passado, né? Ela tem que contar junto, ela tem que falar com o público também, assim como o ator fala com o público, e essa cenografia fala com o ator, fala com o público, isso não importa o local onde ela esteja, importa que você consiga minimamente dar um potencial de afetação para ela, não é? De essa pluralidade espacial de lugares que a gente tem, vamos falar essa palavra no contemporâneo, né? Que é uma escada, que é um viaduto, que é um teatro italiano, mas que também é a feira, a praça. Claro. Isso está aí. O importante é você passar da cena, ou melhor, você estabelecer a relação. O que importa é estabelecer a relação. Nesse mundo tão, né, às vezes tão entrecortado, tão cheio de negacionismos né, e de, sei lá, dar de ombros, muitas vezes. Né? Eu acho que a gente chegou num horário aqui de limite. Se vocês quiserem alguma consideração, alguma fala, fiquem à vontade para se despedir. Já são 9 e pouco passando. Eu acho que não temos assim nenhuma pergunta, mas o que a gente conversou...
já foi muito interessante. Então, eu fui a última a falar, vou falar agora primeiro. Queria agradecer muito, muito legal estar aqui com vocês. Não é qualquer lugar que a gente consegue encontrar 3 outras pessoas para conversar sobre cenografia e técnica e linguagens da cena, né? Para trabalhar, para conversar sobre atuação, sobre direção, tem um monte, mas para conversar sobre essas coisas, figurino, enfim, é pouquíssima gente. Eu fico muito feliz, né? Mesmo estando na plataforma, né? Eu sou uma pessoa da rua, né? Eu gosto da rua, mas assim, eu sou uma pessoa que quando demorou, eu estou na rua, não tem, assim, não precisa chamar 2 vezes. Mas, e faz tempo que eu não entro numa plataforma, porque aqui a gente já está tudo no presencial. Eu tirei a máscara para falar com vocês. Eu estou na universidade, mas eu vivo assim, ó. Pois é. Eu estou assim o tempo inteiro, porque a gente não pode. E eu tranquei a porta para poder falar com vocês, tirar a máscara. Mas, assim, eu agradeço demais de estar aqui. Foi muito legal essa conversa. Meu coração está bem quentinho. E bom restinho de semana para nós, eu queria dizer. Fausto? Eu vou encerrar agradecendo também todo mundo por essa chance tão bacana da gente conversar um pouquinho, e eu vou deixar o melhor conselho que eu poderia dar para professores, para alunos, para pesquisadores, para artistas. Votem bem. Votem bem, gente. Participem. Votem. Não deixem de votar, porque é a partir disso que a gente coloca as escolas no lugar, a gente coloca as coisas no eixo, porque a gente tem políticas culturais, é a partir disso que a gente pode reclamar, que a gente pode buscar nosso lugar ao sol. Então, acho que o meu melhor recado hoje é votem bem. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado para o Marcelo, obrigado para a equipe técnica, obrigado para todo mundo que esteve aí também. Também. Então, eu vou agradecer também, acho que foi uma oportunidade muito legal para a gente trocar. É sempre muito bom escutar os colegas de trabalho e poder a gente, de fato, né, desenvolver um diálogo e trocar. Espero que os estudantes aproveitem bem nossos seminários que vão seguir, né, amanhã e depois. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos em frente, né, com o nosso teatro. Vamos em frente, vamos em frente. Então, muito obrigado a vocês 3, queridos. Muito obrigado, Fátima, Fausto, Vivi. E foi muito boa a conversa. Eu acho que ela foi produtiva, foi interessante. E vamos dar continuidade agora ao nosso seminário. Desculpem aqui eu ficar assim, mas o meu microfone está com um defeitinho e eu estou com esse gestos agora, uma coisa bem brechtiana, que eu sou aquele personagem que fica sempre segurando a orelha. Entendeu? Muito obrigado, então, para vocês. A gente vai encerrando aqui o nosso primeiro dia do 2º seminário Mostra dos Estudantes da PQ 2023. Que os deuses